Quando a gente fala de humanismo, é sempre colocar a pessoa no centro. Só que existem muitos humanismos que não são solidários. Por exemplo, quando o humanismo pensa só na pessoa, na sua liberdade individual, e não pensa a comunidade, a sociedade e nem o ambiente. Eu diria que é a partir da doutrina social da Igreja que nós entendemos o humanismo. E a doutrina social da Igreja denomina humanismo integral e solidário. Integral significa para todo ser humano, corpo, mente, alma, espírito, tudo que você conseguir definir como ser humano, integrado. E para todos os seres humanos, até mesmo para aqueles que nós não sempre reconhecemos como presentes no nosso meio, até mesmo aqueles que para nós causam repulsa e dificuldade de entender. Para todo ser humano e para todos os seres humanos. Isto é o humanismo integral e solidário. Se não educarmos para isto, nós não seremos católicos, porque a palavra católico, denominada a partir de uma expressão do grego, é para todos, é universal e integral. E a partir disso, a identidade católica se dá por uma mensagem que é sempre Jesus Cristo, mas para todo ser humano e para todos os seres humanos. No contexto atual, isso é um desafio muito grande, porque está crescendo cada vez mais projetos que deixam pessoas sobrando, que colocam as pessoas em crise no vazio, e nós estamos assistindo situações do ambiente, por exemplo, do clima, que vão afetar profundamente as futuras gerações e a nossa já. Então a pergunta é, estamos educando para quê? Qual o futuro da educação? Qual o futuro da comunicação? Qual o futuro de tudo que nós fazemos? Este é um momento de grande reflexão e discernimento. Jesus Cristo veio mostrar para nós que para Deus tudo que é humano importa. Nada que é humano é estranho a Deus. E por isso, escutar as pessoas era o que Jesus fazia, é o que nós devemos fazer. Acolher cada ser humano, ir mais próximo de cada um e anunciar um outro estilo de vida possível. As pessoas, sem querer, elas buscam, elas têm sede de uma profundidade que elas não encontram geralmente. Jesus Cristo trouxe isto. João 10:10 diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. É a integralidade do humanismo. Num tempo como o nosso, Jesus Cristo também suscita a esperança. A esperança diante de sinais de tanto desespero. Eu acho que nós vivemos entre duas categorias em relação à esperança. Ou desespero ou presunção. Desespero é a falta de esperança. Presunção é a falsa esperança. Então Jesus Cristo diz, não, esperança, há um futuro. Nem que esse futuro seja o reino de Deus, seja o céu, seja a plenitude da nossa existência que vai ser na vida eterna. Cristo modifica totalmente o nosso horizonte, alargando-o ao máximo. Sem Jesus Cristo, nós podemos perder a direção do caminho. Em primeiro lugar, a tecnocracia, que traz evoluções tão grandes e necessárias, está trazendo também uma grande preocupação com o ser humano. Nós estamos percebendo, está aumentando demais o índice de autismo, TDAH e de grandes problemas ligados à saúde mental. Diante disso, o professor, também ele fica atingido por isso. Ele não é um super-homem na linha de Nietzsche. Ele é um ser humano que também tem suas preocupações e os desafios dentro de casa. Por isso, chegou a hora do professor também se fortalecer, sabendo que nós não temos todas as respostas, sabendo que é preciso colocar-se sempre a caminho como peregrino, não como turista, mas como peregrino. E nesse sentido, acho que é preciso fortalecer ainda mais a função do professor, porque nós sabemos que ela é indispensável, mas a sociedade não reconhece essa função, especialmente reconhecendo em todos os sentidos, na questão de valorizar, de remunerar, de buscar um lugar social e uma voz que seja de autoridade. As famílias precisam reconhecer
a função do professor como um grande facilitador do processo educativo. Não pode a família ir contra o professor. E nós não percebemos que isso esteja acontecendo na maioria. Às vezes o professor tem que fazer um caminho paralelo à família para poder ajudar o educando. Desafios não faltam, porque também a função do professor precisa ser fortalecida. Quando estive na visita ad limina dos bispos do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma audiência com o Santo Padre e o assunto que eu tratei pessoalmente com ele, verbalizei, foi a questão do Pacto Educativo Global. E ele se preocupa muito, e todos nós, em primeiro lugar, que nem sempre é a pessoa que está no centro. Às vezes, na educação, em geral, é o mercado, é o cliente. Muitas vezes é a preparação para o vestibular e não para a vida. Se prepara-se demais a pessoa para trabalhar e ganhar dinheiro, mas não para se aposentar e adoecer. Nós não temos uma educação integral, nós temos uma educação pragmatista. O Pacto Educativo Global revê esses conceitos. E para isso também, se a família não entra junto no processo, a criança, o jovem, não consegue fazer o ciclo de aprendizagem. E um outro ponto importante, a comunidade. Nós esquecemos que não é só uma pessoa numa família. Se essa família está desagregada de um meio, ela também sofre mais, ela perde muito. Por isso, pessoa, família, comunidade, sociedade integradas. Por exemplo, o lugar do Estado, o lugar do município, o lugar da nação nos processos educativos. As leis, os projetos. Não pode a cada governo trocar os projetos de ensino médio. É preciso rever tudo isso. O que nós queremos como povo, como nação, em termos de educação? O que nós queremos produzir para nossas crianças, adolescentes e jovens? A escola católica tem muitos desafios porque ela tem uma proposta bem humanista, senão ela não é católica. Mas eu acho que um dos maiores desafios hoje é educar para a transcendência, educar para a fé, para a espiritualidade. Todo mundo fala em espiritualidade hoje, mas uma espiritualidade que não remeta ao outro, na verdade, é apenas uma autoajuda de bem-estar. Uma espiritualidade que não evite o bullying, que não coloque a pessoa num sentido para a vida, que não tire a ideação suicida, não é uma educação. Então, a educação católica, ela tem que se arraigar mais em Jesus Cristo, num senso de pertença à Igreja, ao magistério do Papa Francisco e principalmente ao Concílio Vaticano II. E com essas balizas, sem perder todos os outros desafios, encontrar caminhos que façam a diferença. Quanto mais nós fizermos a diferença, sem medo de termos a identidade clara, nós vamos ter lugar na sociedade. Quando a gente quer fazer concessões para ficar um pouco no que está aí por todos fazendo, nós perdemos, porque os outros são mais ágeis, especialmente na questão de mercado e de marketing, são muito melhores que nós. Agora, tem algo que só a escola católica é ótima e tem tradição centenária, para não dizer milenar. É formar pessoas com valores, pessoas para a transcendência, formar para a vida. E por isso que, mesmo que as mutações sejam muito grandes, se nós revermos isso, nós encontraremos certamente uma singularidade da escola católica no mundo educativo atual. Eu vou parafrasear o Papa Francisco: educar é um ato de esperança. E quando a gente educa para a totalidade, a gente se preocupa com os pobres, com os doentes, com os mais fracos, porque só há justiça se nós equilibrarmos também a sociedade. E por isso a esperança que o Papa suscita é essa, e certamente a inspiração da educação do sagrado é ligada a esta integralidade que tanto se deseja. Eu diria que não podemos deixar que nos roubem a esperança. Quem tem esperança vive. Quem tem esperança tem um horizonte.